Glória a Deus. Shalom, então, muito boa noite, meus irmãos. Shalom a todos que vão nos acompanhar aqui pelo canal do YouTube também. Que você seja muito bem-vindo. Que o Espírito Santo do nosso Senhor fale com você neste dia, nesta noite, nesse tempo em que você estiver assistindo essa ministração. Te convido para que você possa acompanhar também as nossas ministrações aqui ao vivo conosco no Zoom. Amém? Que você seja muito bem-vindo. Irmãos, eu quero falar aqui hoje de um assunto que muitas vezes nós deixamos de lado e nos esquecemos, porque eu creio que todos nós ainda somos pecadores, ou seja, ainda pecamos muito ainda contra o Senhor, porém pecamos, mas falamos muito pouco sobre a questão do arrependimento, né? Porque, claro, que entendemos que uma vez que nós temos a Cristo, Ele perdoou os nossos pecados, ele nos redimiu, nos gerou vida, nos salvou. Mas continuamente nós pecamos contra o Senhor e contra a sua vontade. E é necessário que nós reconheçamos todo o nosso caminho ao qual nós temos errado, ao qual nós temos pecado, e que a gente se arrependa de todo esse caminho tortuoso ao qual que nós estamos caminhando e andando. Amém? Só que para nós entender sobre a questão de nós nos arrependermos, nós só vamos conseguir nos arrepender acerca de alguma coisa ou algum assunto se nós tivermos algo para comparar. Eu só sei que aquele caminho, a minha decisão que eu tomei errado, o caminho que eu estou trilhando não é bom ou é errado, se eu tiver um caminho correto, um caminho que é bom para que eu possa comparar e ver, olha, o caminho que eu estou seguindo não é um bom caminho. Então alguém tem que me mostrar o caminho verdadeiro. A decisão que eu tomo, se é uma decisão ruim, uma decisão má, eu tenho que ter noção do que é uma boa decisão, para que comparando, então, eu perceba que aquilo que eu estou fazendo não é bom. Então, percebendo que aquele caminho que eu estou não é bom, eu me arrependo. Ou, como nós falamos, né, me converto, converter, convergir, mudar a rota. Eu mudo a minha decisão a partir do momento que eu tenho esse entendimento. E o Senhor, ele nos deu condição plena de que a gente possa observar o nosso caminhar, se o nosso caminhar necessita de arrependimento ou não, através de Cristo. Quando o Senhor envia Cristo, Cristo traz à luz todo o nosso caminhar, traz à luz toda a escuridão que há dentro de nós, expondo tudo aquilo que ainda precisa ser mudado. Então, somente o Senhor expor o que há de escuridão dentro de nós e os caminhos tortuosos, não basta somente Ele revelar em nós. Eu preciso agora mudar essa rota. Eu posso sim reconhecer Cristo como meu suficiente Salvador, meu único Senhor e Salvador, e posso receber essa graça. Porém, ainda assim eu sofrerei as consequências de andar nos maus caminhos, se caso eu não me converter. Estou salvo, mas serei disciplinado, porque ainda estou andando nos maus caminhos. Então, nós precisamos compreender que nós temos essa possibilidade agora de ter a compreensão de que, uma vez que o Senhor me mostra o que eu tenho feito de errado, de agora tomar uma nova decisão, de optar em não pecar, mas servir e agradar ao Senhor, em obedecer o Senhor. Esse é o verdadeiro arrependimento e não o remorso. Porque o remorso eu sinto por aquilo que eu fiz, mas continuo fazendo. O arrependimento não. O arrependimento é a mudança completa, total de rota. É a mudança de comportamento, a transformação de caráter. Nós falamos tanto na questão da salvação da nossa alma, que é a renovação da nossa mente. E veja,
uma vez que eu compreendo que eu preciso renovar a minha mente, eu não leio a Bíblia uma vez, simplesmente tenho a minha mente transformada. A renovação da minha mente tem que ser até o final da minha vida, aqui na Terra. E por que que o meu arrependimento tem que ser uma vez só? Eu não continuo pecando? Então, o processo do arrependimento também vai me levar a vida toda, porque eu tenho uma vida toda para me arrepender de muitas coisas que eu ainda preciso transformar. Aquilo que eu ainda não transformei e ainda pratico que não agrada a Deus, necessita de um arrependimento. E muito pouco nós falamos nessa questão do arrependimento. E depois nós vamos ver, vou trazer alguns textos que vai estar falando aqui sobre como que esse arrependimento ele é manifesto no cristão. Amém? Quero passar alguns textos aqui depois, se alguém puder ir jogando aqui no chat, ou vocês possam ir anotando aí também. Lá em Atos, no capítulo 2, Atos capítulo 2, versículo 37 e 38. Aqui nós recém tínhamos recebido, né, o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, né, aquele encontro do Espírito Santo com os discípulos, aquela manifestação maravilhosa ao qual a pregação do Evangelho muda o curso, a vida dos discípulos. E eles começam a pregar com muita ousadia e começam a trazer fatos inquestionáveis perante os judeus e perante a todos aqueles que estavam ouvindo a pregação. E aí, Pedro ele vai falar o seguinte, no versículo 37, ora, quando eles ouviram isto, compungiram-se em seu coração e disseram a Pedro e aos demais apóstolos, homens e irmãos, o que faremos? Então disse-lhes Pedro, arrependei-vos e seja batizado cada um de vós no nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e se recebereis o dom do Espírito. Então veja, uma vez que Pedro prega a palavra pelo poder do Espírito Santo, traz à luz aqueles homens que estavam ouvindo sobre os caminhos ao qual eles estavam andando. Aqueles homens, eles tiveram as suas mentes iluminadas para agora ter uma diferença, poder ter comparação dos caminhos em que eles estavam andando e os caminhos agora que o Senhor desejava que eles andassem. E veja, irmãos, olha só, porque muitas vezes nós pensamos que mudar a rota, ou se arrepender, ou mudar a direção, só serve para aquele que é ímpio e se torna crente. Mas veja, aqueles judeus, eles serviam a lei, e a lei era a lei de Deus. Até que o Senhor veio e mudou. Agora nós temos outra lei através de Cristo Jesus, pela graça. Então eles o que? Eles se arrependem dos caminhos que estavam e voltam-se para os caminhos do Senhor Jesus. Isso é o que nós falamos que é uma das coisas mais difíceis no Evangelho, que é nós largar algo que Deus nos deu para pegar outra coisa que Deus nos deu. Porque são fases. Isso que é difícil, que nós necessitamos estar atentos ao que o Senhor está falando. E aqui agora esses homens têm um outro modelo a ser seguido. Amém? Olha só, em João 8, nós vamos ver, no início do capítulo, o Senhor falando a respeito daquela mulher que ela foi pega em adultério. E eu vejo que muitas vezes nós achamos que expor aquilo que nós precisamos nos arrepender parece ser algo ruim, algo que vai nos machucar, algo que vai nos envergonhar. Mas lendo esse texto aqui, o Senhor me trouxe a memória, o Senhor me trouxe algo na mente que me fez muito sentido, né? Que às vezes ao nosso olhar parece ser algo ruim. Veja que essa mulher, ela estava a ponto de ser morta.
E imagine a vergonha dela diante de toda a congregação, né, de toda ali a cidade, toda, né, sua aldeia, ser exposto esse caso ao qual ela foi pega em adultério. Como que nós nos sentiríamos? Expor aqui o que que nós fizemos que envergonha a Deus e também nos envergonharia. Nós não iríamos gostar, mas nós entendemos que pela lei o correto era que trouxesse tanto o homem quanto a mulher, era aqueles que foram pegos em adultério. Mas, neste caso, como eles estavam tentando fazer uma pegadinha, né, uma armadilha para Jesus, trouxeram somente a mulher e queriam apedrejar e quiseram saber o que que Jesus falaria a respeito daquele, né, daquele acontecido, como que ele iria proceder e julgar aquele caso, segundo a lei ou não, ou se ele ia contra as leis de Moisés. Só que veja, eles não trouxeram um homem e expuseram somente a mulher à vergonha. E quando a gente acha assim que aquela situação era ruim, veja que quando o Senhor disse assim para ela, vá e não peques mais. Ou seja, ele disse, né? Cadê os teus acusadores? Não restou nenhum? Ela disse, não. Ele disse, bom, então nem eu te acuso. Vá e não peques mais. Ou seja, não pratique mais essas obras. Em outras palavras, essas obras que você estava praticando não são boas. Então aqui ela conseguiu compreender, ter a visão do que é uma obra boa e o que não é. Agora entenda que a salvação chegou para aquela que foi humilhada, para aquela que foi exposta. Porque o homem, como ele não veio a ser exposto, não foi trazido à luz, ele não alcançou essa salvação da parte do Senhor. Então, muitas vezes a gente vai achar assim, pô, mas o homem se deu bem, né? Porque ele adulterou e ficou escondido. Só a mulher que foi exposta ali à vergonha. Pois é, mas foi essa que recebeu uma vida nova, um novo curso, através do arrependimento. Aí nós olhamos um pouco antes, aí no capítulo 4, João 4, você vai ver também a samaritana, ao qual o Senhor muda o destino, ao qual ela compreende o arrependimento das obras que ela vinha fazendo. Ela troca todos os maridos que ela teve pelo noivo perfeito. Ela troca o poço de água pela água viva. Ou seja, isso é uma mudança de rota. É se arrepender, é não voltar a praticar as obras que praticavam, mas através do que? Da luz do Senhor, de Ele iluminar a nossa mente e trazer algo que faz com que a gente compare. O que que você prefere? Ter no seu currículo os 5, 6, 7, 8 maridos e não se firmar com nenhum? Ou ter o noivo perfeito? O que que você prefere? Ter que vir tirar água com as suas botijas todo dia? Ou que rios de água viva fluam do seu interior? Então, irmãos, às vezes nós pensamos que o arrependimento é algo que é pesaroso, é ruim, mas não é. É o Senhor trazendo à luz o melhor caminho para as nossas vidas. Isso é cuidado de Deus, isso é amor de Deus pelas nossas vidas. Vamos seguir. Atos 3, versículo 19. Atos 3, 19. Ele diz assim: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam perdoados. Olha só, irmãos, quando ele diz assim, voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam perdoados, nós entendemos que uma vez que eu não tenho os meus pecados perdoados, eu estou condenado a passar uma eternidade longe de Deus, longe de Cristo. Então, isso aqui é cuidado de Deus. Quando o Senhor diz arrependam-se, é cuidado, é cuidado. Isso é o verdadeiro amor de Deus manifestado. Lucas,
Olha só, Lucas, ele diz assim, Lucas 5, versículo 31. Lucas, capítulo 5, versículo 31. Jesus lhes respondeu: Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas pecadores ao arrependimento. Então, irmãos, veja que todos nós, todos nós, todos aqueles ao qual o Senhor veio resgatar, pode-se dizer que era a pior classe. Os mais doentes, os mais enfermos, o Senhor veio chamar os coxos, os cegos, né, os que se prostituem, ele veio restaurar. Isso é cuidado, isso é o verdadeiro amor. Isso também nos mostra que quando o seu discipulador ou o seu amigo na fé, a pessoa que te acompanha na fé, quando ele te é, traz luz sobre o seu caminhar e te chama para um arrependimento, isso não é algo ruim, isso não é uma repreensão, como nós pensamos, porque fulano fica me repreendendo, fica me corrigindo. Isso eu acredito que, né, a gente costuma dizer que todo ponto de vista é a vista de um ponto. Então nós precisamos ter um olhar desse ponto, ao qual é um cuidado. Assim como Deus cuida de nós, aqueles que caminham conosco também cuidam das nossas vidas para que a gente ande no melhor caminho possível. Ao meu ponto de vista, creio eu que isso se chama amor, assim como as Escrituras, assim como o Senhor manifesta. Então, quando alguém me chama para o arrependimento por causa de alguma obra má que eu fiz ou de algum caminho mau que eu andei, eu vejo que a pessoa está me amando, porque ela não quer que eu sofra as consequências de continuar caminhando num caminho ao qual desagrada a Deus. E ela sabe que eu continuar naquele caminho vai me levar para a morte. Às vezes pode ser a morte de um sonho que eu tenho, sei lá, a morte de um projeto, enfim, de qualquer coisa que eu estou me propondo a fazer, que não estando alinhado com o que Deus deseja, com certeza não vai ter um bom fim. Amém? É em Lucas também, no capítulo 15, Lucas 15, o versículo 10. Ele diz assim: Eu digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Olha só, irmãos, quando ele fala aqui, claro que nós normalmente nós compreendemos quando ele fala aqui que é quando uma pessoa se converte. Mas eu posso entender que se eu hoje pequei e me arrependi, isso também é motivo de alegria, porque o Senhor está vendo que mesmo eu salvo, eu estou tendo compreensão que aquele caminho que eu estou tomando não é bom. E eu diariamente estou me arrependendo, Senhor, me arrependo, né? Como até a Fábio falou, nós precisamos ter atenção até mesmo com as alianças que nós fazemos. Precisamos nos arrepender das alianças, que não foi alianças que está nos planos do Senhor para que a gente faça, mesmo sendo entre irmãos. Então, será que se hoje nós olhar o nosso caminhar, quantas coisas nós precisamos nos arrepender? Porque pecar nós pecamos todos os dias. Mas será que todos os dias nós nos arrependemos? Atos 17, versículo 30 e 31. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. O que que o Senhor está dizendo? Irmãos, o Senhor, o tempo da ignorância, ele não leva em conta. Mas uma vez que ele enviou um homem para te mostrar o verdadeiro caminho, para iluminar a sua mente e abrir os seus olhos,
tendo condições agora de você escolher o bom caminho e não escolhendo, você será julgado por este homem, pelas suas más obras, que você decidiu continuar e não se arrepender. E isso aqui eu acho tão interessante, irmãos, um texto no Antigo Testamento ao qual o Senhor ele já vinha falando a respeito do arrependimento e trazendo luz sobre esse assunto. Lá em Ezequiel, no capítulo 18, a partir do versículo 30, Ezequiel 18, versículo 30 ao 32, ele diz assim: Portanto, ó nação de Israel, eu os julgarei, a cada um de acordo com os seus caminhos. Palavra do soberano, o Senhor. Arrependam-se, desviem-se de todos os seus males, para que o pecado não cause a queda de vocês. Livrem-se de todos os males que vocês cometeram e busquem um coração novo e um espírito novo, porque deveriam morrer, ó nação de Israel? Pois não me agrada a morte de ninguém. Palavra do soberano, o Senhor. Arrependam-se e vivam. Olha só, esse texto aqui, ele está trazendo algo muito poderoso, que ele está dizendo assim: arrependam-se e vivam. Ou seja, logo o arrependimento é igual viver. Então, creio que ao contrário também é verdadeiro. Não se arrepender é morte. Então, arrependimento é muito mais sério do que nós imaginamos. Por isso que eu vejo que esse cuidado em nos alertar acerca do arrependimento é uma das maiores provas de amor do Senhor, enviando Jesus para nos alertar sobre isso. E Cristo vindo e morrendo por nós, ele nos dá total condições de agora, com compreensão, renovando a mente, ter clareza e entendimento de tomar as melhores decisões, principalmente guiado pelo Espírito Santo. Então não tem como nós errarmos o caminho guiados pelo Espírito Santo, tendo a nossa mente agora iluminada, sabendo, vendo, tendo dois caminhos para comparar, como nós falamos em algumas ministrações atrás, né? Tendo a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, não é possível que a gente continue escolhendo a árvore do conhecimento do bem e do mal. Atos 26. Atos 26, versículo 20. Diz assim: Preguei em primeiro lugar ao que estavam em Damasco, depois ao que estavam em Jerusalém e em toda a Judéia, e também aos gentios, dizendo que se arrependessem e se voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem arrependimento. Olha aí, como que nós sabemos se um irmão se arrependeu verdadeiramente? Praticando obras que demonstreis as tais. Ou seja, se eu vejo que o irmão andava por um caminho torto e agora ele está andando por um outro caminho, que é o caminho do Senhor, eu vejo que aquilo ali é uma verdadeira obra de arrependimento. Ou seja, se eu creio e digo que me arrependi, as minhas obras vão denunciar isso ou vão expor isso. Como a Bíblia diz, a fé sem obras é morta. Por quê? Justamente por isso. Porque muitos vão falar que creem em Jesus, muitos vão dizer que se arrependem, mas as suas obras não condiz com a sua palavra. Né? Vamos só abrir um parênteses aqui. Quando você tem, às vezes, a discussão com alguma pessoa, com um cônjuge, enfim, com alguém próximo, e a pessoa diz assim: eu me arrependi do que eu falei, ou me arrependi daquilo que eu fiz para você, mas você não vê nas atitudes da pessoa algo diferente, você realmente crê? Seja sincero. É difícil de crer, né, se a pessoa não muda o comportamento. Por quê? Por causa disso, porque o arrependimento vem através das obras que a pessoa vai praticar, da mudança do comportamento, da mudança das obras, elas são manifestas. É como você ver aqui
vários exemplos na Bíblia. As pessoas que andavam por caminhos de trevas, quando receberam o Senhor, mudaram a sua rota, mudaram as suas más obras. O Gadareno que era possuído por demônios, quando foi liberto e teve encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo, ele quis seguir a Cristo. Irmãos, aquilo ali foi muito fácil para ele ponderar. O que que eu vou preferir, ficar preso aqui nesses túmulos, ficar acorrentado, ficar preso com esses demônios, ou seguir aquele que me libertou? É fácil escolher. E veja que não foi permitido ele seguir o Jesus, mas ele obedeceu prontamente quando Jesus disse assim: não, volte para sua casa e testemunhe. Então, olha só o coração dele. Ele não teve o seu pedido, o seu desejo atendido, mas nem por isso ele deixou de obedecer a Cristo, porque ele teve a oportunidade de escolher dois caminhos. Tem muitas pessoas que não têm essa oportunidade que nós tivemos. Por isso que o nosso arrependimento tem que ser diário. Nós temos que começar. E outra, quando nós nos arrependemos, nós estamos enfatizando quem Deus é para nós. Nós estamos trazendo à luz cada vez mais quem Deus é para nós. Quem Deus é não só para nós, mas como um todo. Quem Ele é, as suas qualidades, a sua grandiosidade, por ter nos permitido ter essa conversão. Glória a Deus. Mateus vai falar a mesma coisa. Mateus capítulo 3, versículo 8. Deem fruto que mostrem o arrependimento. Deem fruto que mostrem o arrependimento. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, versículos 9 e 10. Diz assim: agora, porém, me alegro, não porque vocês foram estrestecidos, entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Olha que forte esse versículo. Agora, porém, eu me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. E muitos, às vezes, aqui, por causa do evangelho, não querem se entristecer, não podem passar trabalho, não querem ficarem tristes. Mas veja o que que produziu a tristeza. E aí o apóstolo aqui está falando, eu me alegro, não por vocês terem ficado tristes, mas é o que produziu essa tristeza em vós. E aí ele segue dizendo, pois vocês se entristeceram, como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por esta causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, olha só, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Então é diferente. Quando você sofre por causa do evangelho, isso vai te produzir bons frutos, uma transformação em você. Agora, quando você sofre por coisas mundanas, isso te leva à morte. O que que o Senhor está mostrando para nós? Dois caminhos, e você escolhe qual é o caminho, né? Ou seja, olha, isso aqui vai muito além do que nós pensamos. Ou seja, você, de uma forma ou outra, em algum momento, ficará triste, ou pelo evangelho ou pelo mundo. Você escolhe qual deles você deve seguir. A única diferença é que pelo evangelho, essa tristeza vai produzir bons frutos que vai te levar à vida. Segunda Pedro, capítulo 3, versículo 9. Ele diz assim: Senhor, não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Olha só. Lembra que nós falamos até hoje à tarde, né, que muitos mencionam, né, cadê o Jesus que vocês pregam que falam que ele vai voltar e até agora nunca voltou? Aqui está a resposta. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem
ao arrependimento. Porque, irmão, se Cristo volta hoje, quantas pessoas ficariam de fora sem arrependimento? Nós temos que pensar nisso também. Filipenses, capítulo 2, versículo 5 até o 8. Aí o Senhor vai dizer assim: que haja em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez-se sem reputação, tomando sobre si a forma de um servo, fazendo-se semelhante aos homens. Achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Lembra aquela mulher que foi trazida e exposta à sua vergonha? Então, muitas vezes nós vamos precisar fazer isso, irmãos, né? Nos desapegar das nossas máscaras, da nossa falsa santidade e expor para o Senhor tudo aquilo que nós, tendo clareza que é um caminho errado, e mesmo assim, às vezes a gente segue, a gente tem que expor para o Senhor: Senhor, arranca isso aqui de mim. Eu quero me humilhar diante do Senhor. Eu não quero mais gerar essa morte em minha vida. Segunda Crônicas, Segunda Crônicas, capítulo 7, 14, diz assim: Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei e perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. Ou seja, irmãos, como nós mencionamos hoje à tarde, o que que Deus te deve? Deus te deve alguma coisa, sendo que ele já entregou tudo? Não, cabe a você escolher o caminho. Cabe a você escolher. E aí o Senhor continua dizendo em Mateus capítulo 2, capítulo 3, Mateus 3, versículo 2. E ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. O que que você tem hoje para se arrepender, irmãos? Quais são as desculpas que você dá para Deus, que você precisa se arrepender? Como eu mencionei antes aqui, o gadareno gostaria muito de ter seguido Jesus, mas não foi permitido. Já o homem rico foi chamado, aquele jovem rico foi chamado para seguir Jesus. Mas quando tocou na idolatria, ele não quis. Nós escolhemos o caminho. Nós sempre temos uma desculpa. Sempre temos uma desculpa. Ou é o dinheiro, ou é alguma qualquer outra coisa. O pai de Abraão, quando foi chamado para sair daquela terra, aquela viagem, na verdade, começou pelo pai dele. Só que o pai dele, vocês sabiam que trabalhavam com coisas que não agradavam ao Senhor. E pelo meio do caminho, seu filho ainda falece. E ele não continua a sua caminhada. Já então passa para Abrão, ainda na época. Então veja, qual é a desculpa? O trabalho, o filho, o marido, ou sei lá, o cônjuge. Nós sempre temos uma desculpa para um chamado do Senhor ao arrependimento. E eu vou além. Nós sempre inventamos uma desculpa para poder receber o amor de Deus, ao qual muitas vezes nós cobramos, achando que Ele não nos ama ou não nos dá o amor suficiente. A questão é que muitas vezes nós queremos o amor de Deus da forma que nós queremos. Não, eu só quero o amor de Deus se for dessa forma.
Então, hoje eu creio, irmãos, que o arrependimento nosso, nós precisamos orar sobre isso, porque nós inventamos muita desculpa. Ah, eu quero ter uma igreja física. Senhor, eu só quero me relacionar com o Senhor se for dentro de uma igreja física. Senhor, eu só quero me relacionar com o Senhor se eu tiver silêncio, se eu tiver essa Bíblia, porque essa minha Bíblia está muito velha. Eu só consigo me relacionar com o Senhor, se o Senhor falar de tal forma. Nós estamos sempre criando situações e impondo regras para nos relacionar com Deus. E Deus só quer nos amar. Então, hoje, irmãos, pense, abram comigo lá em 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios. Eu vou abrir aqui também. É um texto conhecido, né, ao qual nós falamos a respeito da ceia do Senhor. Eu quero ler e depois nós vamos ceiar, mas antes de ceiar eu quero orar em arrependimento por tudo aquilo que o Senhor trouxer ao meu coração, eu vou orar e peço para que você ore também, porque só você e o Senhor conhecem o seu coração. Então você ora aí, eu vou orar aqui, amém? 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, Paulo ele vai nos ensinar dizendo assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei. Isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice, é o novo testamento, ou a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. E olha só o versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Por que que o apóstolo Paulo aqui vai dizer agora, examine-se o homem? Por que que agora eu não tenho mais que levar ao sacerdote para ser examinado? Porque o Senhor agora me deu capacidade para que eu examine o meu próprio comportamento. Ele iluminou a minha mente, abriu os meus olhos, colocou sobre mim o Espírito dele. Ele habita em mim. Ou seja, o Senhor está criando em mim uma consciência, a consciência de Cristo. Então, irmãos, você sabe quando você faz algo errado, na sua consciência você sabe por quê? Porque o Senhor está formando a consciência de Cristo em você. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim: examine-se você mesmo. Por quê? Porque você será responsável depois pelo seu fim. Porque o Senhor está te dando capacidade de você discernir qual caminho escolher, de seguir pelo seu caminho, pela sua própria vontade, ou buscar o amor dele, que é através do arrependimento. E fazendo essa autoanálise do seu comportamento, tomando a decisão correta, agora sim, se arrependa, coma e beba de Cristo e viva eternamente. Isso é amor da parte do Senhor. Então, eu peço, irmãos, que você, nesta noite, tire uns minutos aí com o Senhor, busque nele o que você precisa se arrepender. E posso te dar uma dica? Comece pelas desculpas que você dá ao próprio Senhor, para que você tenha um relacionamento com ele. Você impõe regras para se relacionar com ele. Você impõe muitas coisas que impedem você de subir de nível no relacionamento com ele. Pai, em nome de Jesus, nós queremos apresentar o nosso coração em arrependimento por tantas coisas. Nós queremos aqui pedir, Pai, através do teu Santo Espírito, que teu Espírito possa trazer à luz tudo aquilo que o Senhor deseja com que a gente se converta, se arrependa.
porque muitas coisas nós não nos lembramos ou não vêm na nossa mente. Mas eu tenho certeza que o Teu Santo Espírito nos trará à memória, vai fazer com que a gente recorde de tudo aquilo que o Senhor deseja, com que a gente peça perdão e nos arrependa. Peço perdão, Pai, por todas as vezes em que eu coloquei impedimentos para me relacionar com o Senhor, ou coloquei situações, desculpas para cumprir com o teu chamado, com a tua vontade. Todas as vezes que eu limitei a sua ação achando que o Senhor não é capaz de todas as coisas. Todas as vezes que eu impus condições para me relacionar com o Senhor, ou impus condições para que o Senhor pudesse me responder. Todas as vezes que eu impus tempo para que o Senhor me desse uma resposta. Todas as vezes que eu exigi uma resposta. Todas as vezes que eu exigi uma resposta de oração do Senhor. Eu me arrependo, Pai. Te pedimos perdão. Perdão por tratar com o Senhor como uma pessoa comum, como um ser comum, esquecendo de quem o Senhor é, esquecendo que o Senhor é Pai, mas o Senhor é o nosso Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, de tudo o que há, nos céus, debaixo dos céus e debaixo da terra. Nós reconhecemos que não há outro igual ao Senhor, por isso nos arrependemos. Mas nós te agradecemos porque o Senhor tem nos trazido a consciência de nós podermos nos arrepender. E te agradecemos porque o Senhor tem nos dado tempo de nos arrepender. O Senhor nos deu condições, através da vida de Cristo, de nos arrepender. Te peço, Pai, que, assim como o Senhor tem feito, não permita, Pai, que daqui para frente a gente continue desviando o caminho e a rota, não cumprido com o chamado, com a vontade do Senhor. Te pedimos que o Senhor possa continuar com que a gente esteja sempre centrado na tua vontade, obedecendo e escolhendo sempre o melhor lugar, que é estar no centro da tua vontade. Nós te agradecemos, reconhecemos. Pegue o seu pão, apresente ao Senhor. Nós reconhecemos, Pai, assim como nos diz as Escrituras, como o apóstolo Paulo recebeu do nosso Senhor Jesus e nos tem passado. E nós estamos trazendo à memória a morte e ressurreição de Cristo. E te agradecemos por esse favor de hoje poder comer e beber de Cristo, ao qual nos gera vida, ao qual nos traz amor da parte do Senhor, ao qual o Senhor faz com que a gente se arrependa dos nossos maus caminhos. Nós consagramos esse pão e nos alegramos no Senhor, porque só o Senhor é bom. Obrigado pelo teu favor, Pai, em nome de Jesus. Podemos comer todos. Da mesma forma que nós participamos do pão, vamos participar também do puro suco da uva, representando aqui o sangue de Jesus, que nos limpa, nos lava, nos comprou, que nos gera vida, que nos mantém nos caminhos do Senhor, faz com que a gente esteja vivo todos os dias. Pai, nós consagramos o suco e te agradecemos pelo favor que nós não merecemos, mas isso demonstra a tua grandiosidade, a tua misericórdia que se renova sobre nós. Nós te louvamos, te agradecemos em nome de Jesus. Podemos todos participar do suco também. Glória a Deus. Que você possa refletir nessa mensagem, que todo dia você pare um minuto do seu dia e avalie se você não tem algo que você tem que se arrepender naquele dia. Muitas vezes o Senhor pode nos trazer à memória e a gente acaba esquecendo. Então, seja sensível ao Espírito Santo. Pense sempre se você não está devendo algo para Deus, porque nós sempre pensamos que em receber algo de Deus. Nós temos que começar a pensar, será o que que eu estou devendo hoje para Deus? Estou devendo um louvor dos meus próprios lábios, uma adoração, me curvar diante do Senhor, um pedido de perdão, um arrependimento. Acorde pensando dessa forma, o que que eu devo para Deus hoje? Amém, meus irmãos? Essa é a palavra que eu tinha para hoje. Amém?